Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres e comigo hoje Daniela Minello. Falou meu nome primeiro! Uhul! Tu não falava? Não. Não, é que eu alterno. Pronto, não. Agora que ela já fez a sua como é que se diz? Show solo. O seu show solo. Show solo. Vamos pra Fabiane Sparrenberger. Gente, pior eu que não me lembrava que a Carlinha chama primeiro eu. Não alterno. Eu alterno. Sempre. Não, sempre não. Sempre. Não, só vamos sem respeitar. Eu tenho isso. Eu não tô lembrando. Por isso fiquei feliz. Não, é sério, eu alterno, porque eu lembro disso, que vocês... Pro Fernandinho trazer o termômetro hoje, então, ver se a Dani não tá tô me referindo a hoje. Ela tá com carência, gente. Carência, não, amiga. Não, tô brincando. Mas assim, nós gravamos, gente, 5 programas por dia, tá? E eu tento alternar, só pra deixar claro. Quem ouve aí, ó, pode pensar assim, mas como assim? Hoje é só um programa. Pois então, gravamos vários. E eu sempre lembro assim, ó, pra não ferir o ego de ninguém, eu chamo uma, chamo outra, chamo uma. Ferir o ego. Ferir o ego, Dani. Ferir o ego. Fábio Sparrenberger, deu teu oi já? Pois dei. Depois disso aí depois desse drama. Não, mas eu não tô carente, pode deixar a Dani Minello falar. Eu tô bem resolvida essa semana, Carlinha. Eu preciso falar palavras. Ela precisa dos holofotes da atenção. Falar palavras. Vamos ajudar a coleguinha hoje. Vamos ajudar a coleguinha. Coleguinha, e você que sugeriu o tema hoje? Claro, você funciona melhor durante o dia? Dani Bressan. Fui eu. Foi tu? Foi eu, tudo louca. Olha, tu viu? Mas aí que tá, tu vê como eu tenho carinho por ti, que eu pensei que era teu esse tema. Inclusive ia pra ti. Fábio, olha só, então, você funciona melhor durante o dia, a noite ou madrugada, né? Ou a sua produtividade independe disso? Você é total flex? Não, eu sou das manhãs, não é nem do dia das manhãs. Eu amo trabalhar de manhã. Tudo que eu faço de manhã eu consigo empregar mais criatividade, empregar mais esforço, empregar mais gana, assim, adoro fazer as coisas de manhã. Olha de só. tarde funciona também, mas de noite e madrugada não rola. Tu é diurna, né? Como eu se sou diz? diurna. Como diz Dani Minello, a noite foi feita para dormir. Muito bom. Né? Segundo a Dani, os pais dela dormem às 8 da noite, né? Ai, às vezes até antes. Eles escutam a oração ali, acaba 8h20, 30, eles não A mãe também dorme mais ou menos nesse horário. E tem uma às vitalidade que é algo assim, ó, exemplar. Fala mais, Dani, que hoje eu vou te dar uma especial Muito atenção. Obrigada. Não, tô brincando, ó, vamos lá. Vou te trazer aqui um contexto, tá? Por quê? A Dani, claro, sabe falar muito bem sobre isso. Ela é uma pessoa que trabalha com o corpo a vida inteira, enfim, como personal, como dançarina também, né, Dani? Sabe muito bem do teu ciclo e do ciclo das pessoas com quem tu trabalha, né? Ciclo circadiano, olha só, é um termo que poucos de nós conhecemos, né? E é muito importante, é fundamental na nossa vida. Então, é muito importante a possibilidade e a liberdade, né, de fazer os nossos horários. Em tempos de pandemia, muitos profissionais aí entraram em home office ou mesmo preferiram seguir carreira como autônomos, fazer os próprios horários. Mas muita gente entrou em pane, né? De verdade, assim, não conseguiu mais ter saúde. Não dorme mal. Então é o ritmo, o ciclo circadiano, né? Que é uma espécie de relógio biológico que regula todo o nosso corpo, que ficou alterado, no caso dessas pessoas. Então, vamos pensar um pouco como é que está esse ritmo, esse ciclo, né, na nossa vida nos últimos tempos. A Fábio já falou aqui, ela é diurna, uma pessoa que dorme cedo, acorda cedo. A Dani Bressan disse que acorda às 5, 5h30. Tu é dessas? Eu acordo às 6h15. Olha ali. Eita! Eu tô no meu quarto sono, 6h15. Eu acordo 8h30, sabe? Acho que é cedo ainda. Porque eu durmo tarde, gente. À noite a minha companheira, como diz a música, às 2 da manhã, às vezes, eu tô acordada. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque, como é que é, Dani? À noite, o escuro faz com que os hormônios... Na verdade, né? eu trouxe uns dados aqui pra gente não se equivocar também na questão dos termos, né? Que são da área médica e que a gente precisa, né? Mas uma coisa que é muito importante a gente pensar que o nosso corpo, ele é todo químico, né? E se a gente não respeita esse próprio ritmo, né, circadiano, não que a gente não vá produzir, porque tudo é questão de hábito. A gente acostuma, nosso corpo ele é facilmente acostumado a partir de rotinas,
que a gente estabelece. Então, tem pessoas, boa parte da população faz plantão, ou trabalham à noite e precisam, de alguma forma, fazer render, ou seja, ter este grau de produtividade mais acentuado de acordo com os horários em que dorme e os horários em que trabalha. Mas a gente tem, por exemplo, entre 5 e 6 da manhã, que aparece, né, a claridade, né, do dia, isso em se tratando de verão, inverno, outono, primavera, é o horário em que o nível de melatonina do nosso organismo, ele começa a reduzir. O que é o hormônio, o que é a melatonina? É o hormônio do sono, né? Então, que o ideal seria a gente dormir quando começa a aparecer a escuridão e quando começa a aparecer a claridade, que a gente estivesse despertando. Hormonalmente, quimicamente falando, é o ideal para se ter esse pico de produtividade que aumenta muito mais de forma acentuada lá pelas 10, 11 horas da manhã, que são os horários em que a gente está assim muito alerta com o nosso corpo. Só que também tem a questão da alimentação que nos dá sono. Por quê? Porque a alimentação faz, quando a gente ingere algum alimento, tipo no horário do almoço, por que a gente sente sono após, né? Porque a gente eleva o nosso nível de insulina. Então, assim, ó, são dados químicos, e se a gente, eu não sei se vocês têm o hábito de olhar... Aumenta a insulina, dá sono, é isso? Não, a insulina, ela aumenta após comermos, que é justamente o hormônio responsável pelo metabolismo da glicose. E aí a gente tem sono... E aí a gente vai sentir sono, porque é uma sensação de relaxamento, porque é química, né? A insulina, a gente produz a partir do momento que a gente come. Por que a gente sente sono no início da tarde, após a refeição? Porque a gente precisa daquele tempo de descanso justamente para processar a insulina. Entendi. Isso são dados que eu trago aqui, porque nem tudo a gente lembra, né? Claro. Mas os horários, por exemplo, entre 8 e 12 da manhã, a nossa pressão arterial fica mais elevada. E aí o que acontece? O cortisol... ele tem o seu pico na produção, deixando mais alertos e concentrados os nossos organismos. Por isso que eu funciono de manhã. Por isso que eu funciono de manhã, ou seja, é tudo químico. Então, assim, ó, tem dados na internet que colocam... bem certinho, então, com o teu relógio biológico. Só tenho que dormir mais cedo, porque eu não durmo mais cedo. Eu durmo às 11, não durmo E entre cedo. 13 e 18 horas, começa a baixar o nível de cortisol. E a prática de exercícios, ela é recomendada até as 18 horas. Sim, porque depois interfere no sono. Sim, interfere no sono, mas quem frequenta a academia à noite vai dormir tipo meia-noite, que daí já não respeita o ciclo, o ritmo circadiano, né? Então, se a gente for ver, que eu ia falar ali, que eu acho que a gente foi interrompida entre nós mesmos, as nossas taxas de exame, quando a gente vai fazer exame de sangue, aquelas baterias fazer um carinho nela, que ela tá importantes, né? Memória. Importantes, né? Essas taxas pra gente ver quando a nossa saúde não está de acordo, ela está justamente relacionada ao bom uso que a gente faz do nosso ritmo biológico durante o dia. Só um pouquinho, repete aí que quem tá ouvindo. Não consigo. Não consigo, meu raciocínio ele é momentâneo, ele não tem repetição, querida. Não sério, consigo, é informação. Nem me lembro mais, mas enfim... De acordo com aquilo que a gente faz da nossa rotina, se a gente faz um bom uso, as nossas taxas químicas estarão de acordo com aquilo que é o normal para termos saúde e melhor produtividade em determinados horários do nosso dia. Ou seja, dormir bem. Porque daí a gente faz o quê? Por exemplo, o aumento do colesterol, né? O aumento do colesterol está relacionado ao estresse. E o estresse por quê? Porque a gente passa, um dos fatores, né, gente? Outros são hereditários, são genéticos, mas é pelo mau uso da nossa organização do dia. E eu falo pra vocês, eu não sou perfeita no meu dia porque eu vou dormir quase sempre meia-noite, 1h da manhã. Sério? Sério. E aí, então, eu percebo que o nível de estresse, a qualidade do sono, ela reduz a qualidade do sono de acordo com a quantidade de horas que eu durmo no horário certo. Eu achei que tu era o melhor exemplo de nós todas. Bem capaz. Bem capaz. Eu acho que nesse quesito, o horário biológico que a FAB estipulou a partir de rotinas é a que está mais correta aqui. Que acorda pela manhã, mas eu, por exemplo, não consigo fazer atividade física pela manhã, coisa que a FAB faz. Eu faço. Eu só consigo ter uma melhor concentração para evitar um risco de lesão, e mesmo assim, esses dias caiu um tomblefe na academia, mas porque fui desafiada no desafio lá da festa junina, e aí eu saí daquilo que era a minha rotina, eu tinha que correr em cima de uma corda, etc e tal, caiu um tombão. Mas eu consigo ter uma maior concepção da minha produção para ganho de massa magra, que é a hipertrofia, a partir das 18 horas.
É o meu, por isso que a rotina, ela vai criar o hábito, né? E como é que a pessoa descobre esse horário melhor para ela? Tentando. Fazer. Tentando. Tá, eu já fui em academia pela manhã, baixou o meu nível de glicose. Eu tenho hipoglicemia. E aí, então, eu tinha um tremor muscular porque me faltava glicose. Então, eu aprendi que pela manhã, fazer atividade física, por exemplo, para ganho de massa magra, a hipertrofia, não funciona. Consigo dançar pela manhã, consigo ensaiar peça de teatro. Agora, correr ou fazer musculação, somente à tardinha. Que o meu corpo está mais atento. Então, a gente pensar sobre essa maior produtividade ou não, está relacionado ao teu ritmo que tu estabelece durante o teu dia. Sim. Tu não pode tentar o luxo de dizer, eu não vou produzir então porque eu sou uma plantonista ou porque eu estudo mais à noite. A minha tese, por exemplo, de doutorado, ela só aconteceu porque eu fiz de madrugada, mas porque eu não tinha outra opção. De repente, teria rendido muito mais se eu tivesse tido aquele tempo que a maioria das pessoas tem durante o dia. Vamos para o intervalinho? A gente já volta. Eu vou te chamar primeiro. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com Dani Minello. Olhem bem para este rosto, esses olhos azuis. Olhem bem para este batom pink. Seja, como é que diz nessa camiseta? Seja forte e corajosa como Dani Minello. Gente, eu tô brincando porque
Porque você vê na cadeira da chefinha. A gente optou por voltar fechado na Dani, que não é o de sempre, mas pra, enfim, brincar. Pra me afetarem, porque eu tô carente. Que bobagem. Não, me afetarem pelo afeto. Afetar é receber afeto. Maravilhosa, isso aí. Não, gente, mas é isso, ó. O tema de hoje é sobre o nosso ritmo, né? E também, isso que eu tô brincando aqui com a Dani, é a gente conhecer, se conhecer. A gente conhece muito bem, consegue brincar uma com a outra, enfim, mas se conhecer, saber o seu ritmo, isso é muito importante. Como disse a Dani, quando é que eu funciono melhor para ganhar músculo, né? Ganhar massa magra? Eu tenho que ir à academia à noite. Ela descobriu isso sofrendo com hipoglicemia, tremores de manhã, né? A Fábio descobriu que ela funciona melhor de manhã. Como é que foi essa descoberta, Fábio? É que eu preciso, no caso, eu faço exercício logo de manhã, antes de vir trabalhar, porque é uma forma que eu encontrei para garantir a prática. Entendi. Porque se eu deixar para o final do dia, com a agenda, que eu nunca sei a hora que eu vou sair, né? E não consigo, porque são coisas que dependem da minha decisão. Então, uma forma que eu encontrei de garantir o exercício é antes de começar a minha rotina. Antes de eu olhar lá a agenda, antes de eu olhar as demandas do WhatsApp, antes disso tudo, eu vou garantir aquilo que eu preciso, meu combustível no dia a dia, que é o exercício. Então, eu vou começar o dia assim. Agora, eu vou dizer para você, sábado e domingo, que eu também faço exercício, todo sábado, todo domingo eu faço às vezes de tarde, às vezes eu faço mais à noitinha, às vezes eu faço, inclusive, no inverno, perto do meio-dia. Eu não noto alteração. Claro, no início da manhã eu estou muito mais disposta. Nossa. Muito mais disposta. Para correr, muito mais disposta. Quando é à noite, final de semana, quando eu faço à tardinha ou já no início da noite, eu sinto que o dia já pesou. Então eu tenho que fazer um esforço maior. Mas não tem problema. Sábado e domingo eu faço no horário ali, diante das demandas que eu tenho e do meu descanso também, no que fica melhor. Não tenho aquela... Tem que ser sempre de manhã. Mas dia de semana tem que ser de manhã, que é o jeito que eu encontrei para garantir a prática. Olha só, sabe que eu estava lembrando agora? Eu não cheguei a pesquisar para essa nossa pauta hoje, mas eu lembro que eu já pesquisei sobre isso para outro momento, uma pauta sobre adolescência, se não me engano. E eu lembro de uma pesquisa que tinha concluído que o melhor horário para que os estudos começassem era 10 da manhã. Não sei se vocês lembram disso, foi bem comentado. Uhum. Como é que é, Dani? É assim mesmo? É que assim, ó, o que a gente tem que pensar, né? Claro que nós aqui somos pseudo-leigas, né? Na parte... Pseudo-leigas é bom. Pseudo-leigas, por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu tenho formação em educação física, que é da área da educação e da área da saúde. E a gente aprende coisas da anatomia, da fisiologia, do funcionamento biológico. Nós temos uma disciplina chamada biologia, mas é para o funcionamento do ganho de massa magra ou aumento da capacidade cardiorrespiratória de um ser humano. A gente não tem o mesmo conhecimento que um farmacêutico, que um biólogo, ou que um médico para falar sobre dados precisos, né? Mas o que a gente sabe? Que um corpo, ele tem uma determinada maturação em todo o decorrer da vida. E o que acontece quando estamos na adolescência é esse crescimento hormonal exacerbado de uma hora para outra. E aí o que acontece? Existe uma necessidade muito maior da criança, do adolescente, de dormir em determinados horários. Ele não dormindo, ele vai compensar com o corpo reclamando durante o dia. Agora, com relação à produtividade, a partir das 10 da manhã, e isso também está relacionado com a rotina dessas crianças. Agora, o adolescente, hoje em dia, ele não dorme cedo, por exemplo. Então, não presta atenção até o meio-dia. Não, raramente a gente vê os adolescentes debruçados nas mesas das escolas. Por quê? Porque não tem uma qualidade de sono, que é a hora em que o hormônio do crescimento é acionado e ele está crescendo desde criança, por isso que criança tem que dormir cedo. Ah, mas meu filho não consegue dormir. Não consegue porque não virou rotina ainda, não virou hábito. A gente vai e a gente treina. Tudo que a gente quer que vire rotina, a gente tem que pôr em prática. Um corpo, ele é disciplinado. Ele acostuma com aquilo que a gente promove e proporciona para ele. Então, não consegue dormir cedo porque não está sendo treinado para dormir cedo. E a criança está em fase de crescimento. O adolescente está com um turbilhão hormonal que ele precisa. Além de estar em fase de crescimento, os hormônios estão aflorando e ele precisa deste tempo de descanso, que por exemplo, uma criança precisa de
de 9 a 11 horas de sono. O adolescente precisa de 8 a 10 horas de sono. Um adulto já consegue de 6 a 8 horas. Tem pessoas que conseguem dormir 4 horas e ficam renovadas, um adulto. Mas criança e adolescente precisa de uma quantidade de sono para que o hormônio se desenvolva de forma correta. E que chegue num determinado patamar do seu crescimento, que está relacionado a questões genéticas, mas que não seja prejudicado pela falta de sono, que é onde acontece o crescimento. Então, se seu filho adolescente está dizendo para você, mãe, estou cansado, ele sempre vai está cansado, é porque ele está cansado mesmo, né, Dani? E porque sente fome demais, às vezes os pais não entendem porque começou a comer de uma hora para outra, porque ele gasta mais energia, ele precisa ter um consumo calórico mais acentuado. E aí que entra a questão de também incentivar a prática de um exercício físico também. Me lembrei aqui, olha eu, né, brincando numa hora dessa, numa temática dessa, lembrei que, assim como da fase dos porquês, eu entrei e nunca saí dela, né? Meu pai que diz a Carlinha, quando começou a perguntar por quê, barbaridade. Eu entrei nessa fase do come, da adolescência e nunca mais saí. Mas, gente, nós gastamos muita energia, inclusive no inverno. Isso é importante também, né, Dani? Isso, até para a própria manutenção da temperatura corporal. Dani, deixa eu fazer uma pergunta para ver se isso é mito, se eu souber responder, mito ou verdade. Mito, vamos ver se tá boa. Meu Deus, agora sim. Se eu não souber a pesquisa, mito ou verdade? Caminhadas, corridas, esses exercícios que desenvolve a função cardíaca, respiratória, são mais indicadas para de manhã, e musculação, que exige mais foco, mais repetição, mais à noite. Eu ouvi isso. Tem sentido? É que assim, dentro da atividade física, do exercício físico, né? Atividade física é tudo que a gente faz no nosso cotidiano. Tem inúmeros estudos, inúmeras pesquisas sendo desenvolvidas cotidianamente. O que se prioriza? A gente primeiro faz a anamnese, que é uma avaliação do teu aluno para ver qual é o ritmo que ele tem, qual é a sua rotina, e em cima disso que é feito um planejamento para determinados resultados, né? Por exemplo, tem pessoas que querem ter uma perda de peso acentuada. Tu não vai simplesmente recomendar uma atividade aeróbica. Tu precisa mesclar entre a atividade aeróbica e a atividade relacionada à hipertrofia para ter uma queima calórica mais acentuada. Mas tem que mesclar entre a atividade aeróbica e a atividade da hipertrofia para ganho de massa magra. Senão a gente não consegue queimar. Agora, dizer que pela manhã ou pela tarde é o melhor vai depender desse conhecimento desse corpo biológico. Porque nós estamos tratando de adulto agora, não de criança. Então, e também depende da rotina, né? A pessoa levanta que horas? A pessoa vai dormir que horas? Como é que eu vou recomendar uma atividade aeróbica para queima calórica pela manhã se a pessoa já não tem? Eu tive alunas que passaram mal por não estarem alimentadas, e eu dava uma aula, tipo, início da tarde, e aí eu pedia 2 horas de intervalo, porque o almoço é uma refeição maior. Então, o ideal para metabolizar, para não ter a questão prejudicada da glicose, da queima calórica, eu pedia que tivesse 1h30, 2 horas de intervalo após o almoço. Ou seja, essa pessoa deveria comer alguma coisa até as 10h30, para depois nós podermos fazer a aula. E essa pessoa não se alimentou. E ela teve um pico de hipoglicemia que fez com que ela desmaiasse na minha aula. E isso é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que eu não posso fazer uma atividade física em jejum, eu tenho que cuidar como é que esse corpo, e ela era uma pessoa plantonista, ela estava sem dormir. Então, como é que tu vai recomendar? Então, essa pergunta que tu me faz vai depender dessa avaliação que é feita anteriormente para a gente poder dizer, pelo teu ciclo, pelo teu ritmo, pelo teu cotidiano, a atividade física vai funcionar a partir de uma tentativa que a gente vai ver como é que teu corpo se adapta. Agora, interessante, quando a Fábio pergunta, né, sobre o que é melhor para tal horário, isso é como funciona, como efetivamente a coisa se dá. Porém, tu falaste sobre o plantão, né, a condição de ela ser plantonista. Não é como funciona bem, é como dá para funcionar. Exato. E muitos de nós estamos indo conforme dá. Só que o corpo, ele não vai entender isso. E a médio e longo prazo, ele vai reclamar, ele vai responder em forma de que? Doença, né? Exato. Vai responder com taxas alteradas ali, colesterol e uma série, triglicerídeos. Eu lembro de uma época em que eu e minha irmã tínhamos triglicerídeos alterados.
era guloseimas somadas à falta de exercício, né? Exercício, né? Não é atividade. Então, assim, gente, fica a dica, né? O nosso programa está acabando, o Fernandinho me deu tempo aqui. E, gurias, temos um poeminho para encerrar? Temos. A gente tem o dos patrocinadores, que eu não dei no início. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, tu pode falar. Enquanto a Dani procura o seu poema, eu vou dizer aqui que o programa tem a parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você. E Habitué, moda e beleza. Permita-se viver uma experiência única. Então vamos lá. Do livro Elas Escrevem Contos, Crônicas e Poemas. A autora é Graça Melk, passageira das horas. Viajo no enlevo desta noite mágica. Ponta de lua clara no céu. Respingos de uma chuva que se foi. Sou uma passageira desta hora. Lembranças, alfinetes brotam de susto. Memórias. Que qual donzela publica retém com zelo seus anseios. Que qual donzela pudica retém com zelo seus anseios. As máscaras, defesas imperfeitas, dissolvem-se. Não há abrigo seguro quando irrompe a emoção. Ao longe, sons, quase imperceptíveis sons, desfazem a ilusão de solidão completa. Natureza rítmica, contemplo a realidade aparente, vislumbro a certeza da incerteza. Momento belo e quente. Chá. Me aninho e permito que a crença no amor se faça presente. Lindo poema. Como é que é o título mesmo? Perdi agora. Fechei, querida. Passageira das horas. Passageira das horas. E a gente falou hoje aqui sobre o nosso ritmo, né? Nosso ciclo circadiano, como o seu corpo se comporta ao longo das horas do dia. Exato. Bom, fica a sugestão aí para você pensar, né? Ter mais consciência corporal também. O que o seu corpo está ali gritando e você não está ouvindo? Obrigada, gurias, pela experiência hoje compartilhada, né? E obrigada pelo carinho. Ai, querida. Muito espaço pelos holofotes. Tô saindo purpurina. Olha que eu já fiquei purpurina. Terapia tá feita hoje. Tá feita, garantida. Ela já vem brilhando, né? Obrigada pelo carinho, gurias. Gente, obrigada pela sua companhia e até o próximo jogo. Tchau. Jogo de Cintura.